Olá pessoal! Você sabia que para pintar uma área de vermelho escuro é necessário adicionar um toque de verde ao vermelho? E que para capturar a vivacidade de uma rosa vermelha, a combinação ideal é vermelho com magenta? Entender como manipular o vermelho vai muito além de escolher uma única tinta. É crucial identificar se o tom está mais próximo do laranja ou do violeta, navegando pelos vermelhos análogos com confiança. Se essas informações são novidade, ou se você deseja aprofundar seu domínio sobre essa cor poderosa, este vídeo é para você. Eu sou André Maurício, artista plástico explorando o fascinante mundo das cores desde 2002. No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o vermelho. Então, vem comigo e mergulhe nesse universo de possibilidades cromáticas. Bom, o que nós vamos precisar para fazer esse exercício aqui? Primeiro eu tenho uma tela 20 por 25, que pode ser aí um tecido também, se você preferir pôr no tecido para posteriormente guardar aí numa pasta catálogo. Eu tenho um círculo cromático já feito aqui no canal, inclusive tem o link aqui na descrição, é só entrar lá na playlist Teoria das Cores que você vai ver. Aí a gente vai raciocinar o seguinte, as 4 possibilidades de se misturar a cor vermelha. Primeiro, vermelho, para cima aqui a setinha a gente vê branco, né? Segunda opção, letra B, análoga, ou seja, para o lado esquerdo aqui, ó, eu tenho amarelo. Na verdade, a análoga, a vizinha, seria o laranja. Porém, eu vou usar o amarelo porque laranja é muito semelhante, quase não vai dar muita diferença. Então, para criar uma escala assim com mais variedades de valores, aí eu vou acrescentar amarelo. Para a direita, nós temos o violeta, a cor vizinha ao vermelho. E para baixo, ou seja, a cor oposta, a cor diametralmente oposta, que é a cor complementar, é o verde, que vai ser a cor usada como cor oposta. E aqui eu vou explicar embaixo quais são essas cores que eu vou utilizar aí da tinta a óleo. Tem aqui o branco de titânio, o amarelo cádmio, poderia ser o amarelo cádmio escuro também. O vermelho é o vermelho da China, magenta, verde cúbico claro e violeta permanente. Dois pincéis para fazer os degradês, uma espátula de aço para misturar a tinta, paninho, um pouquinho de medium aqui, a mistura de óleo de linhaça terebintina, se caso precisar diluir um pouco a tinta ou limpar o pincel, enfim. Agora vamos para o exercício. Bom, o primeiro exercício é muito simples. Eu vou o que a gente chama de dessaturar a cor. Eu tenho aqui o vermelho da China e tenho o magenta. O que eu vou fazer? Vou pegar o primeiro vermelho e acrescentar somente um pingo de branco. Aí a cor vai já modificando e vai ficando rosa. Dessa forma a gente diz que estamos elevando o valor, ou seja, clareando, na linguagem mais simples, né? Veja, é importante lembrar uma questão. O vermelho da China, ele é bem forte nessa cor da marca Corfix. Algumas outras marcas apresentam um vermelho que é um pouco mais para o lado do laranja do que para o vermelho. Então, se você não tem um vermelho da marca Corfix, é bem provável que fique resultados diferentes. Aí é interessante, após fazer aqui, essa foi a primeira opção, né? Que é o vermelho da China mais branco. Então eu começo a fazer isso, ó, fazer o degradê, que é pegar a cor e vir preenchendo. Por quê? A maioria das pinturas que a gente vai fazer, ela se encontra numa transição sutil, né? Então eu misturo um valor com o outro antes de pular para o outro e passo no meio. Vendo que dessa forma, na verdade, eu tenho aqui, ó,
já 3 valores, onde aqui são apenas 2. Aí com isso eu vou criando esta transição. É importante que a gente treine isso incansavelmente, né, consistentemente, repetidas vezes, a fim de ficar bem memorizado como é feito esse degradê, essa transição dos valores. Aqui eu tenho um pincel macio e chato, no qual eu vou fazendo a transição, que é pegando e dando pinceladas curtas, encostando, saindo da tela, evitando esfregar demasiadamente o pincel e às vezes, se for preciso, dou uma puxadinha de lado assim, mas normalmente eu puxo no sentido vertical. Isso quando a gente for pintar, a gente vai perceber que a direção da pincelada também é um pouco decisiva. Se a tinta sua tinta que você estiver usando, vai depender da marca. Se tiver um pouco mais pastosa, você pode mergulhar a ponta do pincel no medium, bem pouco, para ficar um pouco mais fluida. Veja, esse é o passo a passo. Ó. Eu pego o próximo valor, mas não pego ele sozinho, misturo um pouco com o anterior, pois ainda eu estou na área de transição. Acho que esse é um dos pontos mais importantes na pintura. Para que a gente faça um degradê bem progressivo, a gente não troca só de valor, a gente mistura um com o outro, sempre pondo um pouco mais de tinta e pouca força para fazer a mescla aqui, né, da cor anterior. Muitas das vezes eu venho essa tinta, eu limpo, né, estou um pano aqui, um trapo fora da cena, eu limpo o excesso de tinta e trabalho com o pincel sem tinta a fim de esfumar, a fim de eliminar alguma possível marca de pincelada que esteja ficando. Agora esse mais claro, mesma coisa, misturo com o anterior. Eu estou explicando detalhadamente essa primeira escala porque as demais vão ser feitas da mesma forma. Eu coloco aquele modo acelerado para a gente ganhar tempo, mas é interessante que você faça todos os estudos em casa a fim de realmente memorizar a questão da mistura das cores. Veja só, aqui a gente já tem 6 possíveis rosas diferentes. E rosa a gente utiliza bastante em pinturas, especialmente para quem pinta flores, né? Motivos florais, tem bastante rosas. Mas não só rosa, até mesmo em um retrato, se uma pessoa esteja usando aí uma camisa rosa, uma camisa vermelha, a gente vai precisar ter conhecimento a respeito dessa escala de cores. Por último, eu ponho o branco puro, o pincel vai estar sujo de rosa e aí vai ficar um rosa bem claro aqui no final. Desse jeito eu tenho uma escala bastante rica, né? Bastante em termos de número de valores, em transições desde o vermelho puro até chegar no rosa muito claro, quase branco. Então vou fazer isso agora com as demais escalas também. Veja o quanto está diferente esse outro rosa que é proveniente aí do magenta. Faça os testes também com outros vermelhos. Veja, o alizarim é uma cor que é muito semelhante. Aqui eu faço a mesma coisa. Começo com magenta quase puro com o primeiro valor. O magenta, por exemplo, é um vermelho à parte, não tem nenhum outro vermelho parecido com ele. Agora o alizarim, o vermelho da China, o alizarim é semelhante a ele, o carmim é semelhante a ele, tem alguns outros vermelhos que são semelhantes. É bom fazer testes diferentes. Vou terminar essa escala aqui agora do magenta. Bom, então foi essa a escala. Só aqui a gente tem 12 rosas diferentes a partir de vermelho, né, e branco, vermelho da China ou o magenta. Se a gente acrescentar vermelho cádmio claro, já dá outra escala de rosa, carmim outras escalas e assim por diante. Mas vamos para o próximo, que é a cor análoga. A cor análoga ao vermelho seria o laranja, como já tinha explicado anteriormente. Porém, eu vou utilizar magenta e amarelo. Mas por que você não vai usar então o vermelho da China? É porque em exercício anterior, que foi o exercício aqui dos laranjas,
eu já tenho o laranja escurecido aqui com a análoga vermelha, então já tenho esse experimento, então não tem por que repetir. Para que fique diferente, eu vou colocar aqui essas duas cores. O magenta vai ser o vermelho primário aqui no caso, e o amarelo cádmio, ao invés de usar laranja, que já é muito semelhante. Então vamos agora para as misturas. Bom, essa escala aqui eu fiz ela um pouco diferente. Veja que eu comecei o mais escuro aqui no centro e clareando à medida que eu venho para a esquerda. Isso não é aleatório, é bem proposital, devido ao fato de que eu vou colocar duas análogas, uma do lado da outra, que eu estou pondo a análoga amarelo. E do outro lado eu vou pôr a análoga do vermelho, que vai ser o violeta. Aí a gente vai ter tipo uma continuação dessa mesma escala. Agora, uma coisa interessante, até por isso que eu voltei em tempo normal aqui para falar algumas coisas, o magenta, ele é considerado também uma cor primária, né? Inclusive, na teoria, disse que o magenta misturado ao amarelo cria o vermelho. E a gente pode ver isso no primeiro e segundo valor, ó. Tem tons bem semelhantes ao vermelho da China, e bem diferente aqui da sua característica própria, né, do magenta puro. Aí só tem uma questão, então por que o magenta quase não é utilizado como uma cor primária nas pinturas? Por uma questão prática, o magenta é uma cor transparente. Então veja que eu estou tendo um pouquinho de dificuldade de cobrir esta pintura, essa parte dessa escala completamente, né, cobrir a tela, devido ao fato de ser uma cor mais transparente, eu nem poder utilizar muito medium para diluir. É uma cor muito ideal para ser utilizada misturando com outras cores e também como na aplicação de veladuras, mas ela sozinha não é muito ideal, né, devido a essa questão do seu grau de transparência. Agora vamos aqui para a próxima análoga, que é acrescentar o violeta, e aí eu volto agora normal a utilizar o vermelho da China mesmo. Bom, aqui a gente percebe, ó, que o vermelho com o violeta escurece o vermelho, inclusive o primeiro valor aqui, ó, se assemelha a uma cor que a gente conhece que chama terra siena queimada, fica bem semelhante a esse tom. E o violeta, a fim de informação, é a cor que escurece todas as demais do círculo cromático. É a única cor que tem essa capacidade de escurecer todas as outras cores. Então esse é mais uma escala finalizada. Veja que é claro que, obviamente, se a gente colocar branco nessa cor, vai começar a aparecer o violeta, né? Então, dependendo da necessidade, vamos usar branco e vai ficar mais para o lado do violeta, ou seja, vai mudar a escala ou não. Aqui a gente vê o vermelho na sombra, desde que não seja uma sombra muito intensa, muito densa, né? Não muito escura. E a gente pode fazer utilização aí do violeta para escurecer a cor. Inclusive, um ponto importante que eu vou até ilustrar aqui, ó, essas são cores análogas, né? Lembrando, lá no círculo cromático, a gente tem um vermelho. Se eu vou para a minha direita, o vermelho se torna mais violeta. Se eu vou para a minha esquerda, o vermelho se torna mais laranja. Isso é muito simples, muito fácil de se perceber, né? Então, quando nós formos pintar, aqui eu tenho um exemplo, ó, duas frutas. Essa primeira, esse foi um estudo que eu fiz, um tomate, e o segundo, uma maçã. Nesses dois, ó, a predominância se dá de vermelhos mais predominando para o lado do laranja. Veja, agora já esta ameixa
veja que a coloração dela já está predominantemente mais para o lado do violeta. Então veja que aqui foi utilizado o magenta. É a fim de ilustrar a importância de saber sobre essa diferenciação, né? Como a gente percebe, o vermelho ele pode vir aqui no círculo cromático para o lado do violeta, né? Ele avança para o lado do violeta, ou ele avança para o lado do amarelo, ficando mais laranja. Por que é importante essa informação? Vejam alguns exercícios que eu tenho aqui para exemplificar isso. Esse tomate, ele está para o lado da esquerda do círculo cromático, né? Só lembrando aqui, ó, esquerda mais laranja, direita mais violeta, certo? Então vamos voltar aqui no exercício. Mais laranja e mais laranja, ou seja, eu estou usando aqui, ó, o vermelho alizarim com o vermelho da China, mais amarelos e verde, que é o próximo exercício que eu vou explicar já já. Porém, já nessa outra fruta, que é uma ameixa, o tom dela já puxa para aquela outra cor análoga do vermelho, que é um vermelho mais violáceo, que a gente diz. Então, eu já tenho aqui, ó, o magenta inserido para realizar essa cor, ou seja, somente o vermelho da China e o alizarim já não seriam tão suficientes para realizar essa pintura. Então, essas misturas, esses exercícios, acabam que nos dão mais bagagem, mais conhecimento, para que no momento que formos pintar, a gente saber distinguir quais das cores que a gente vai usar. Então, vamos aí para o próximo exercício, que é acrescentar a cor complementar. Bom, para a cor complementar, eu vou usar o vermelho da China e vou usar o verde cúprico claro. E eu até estou usando aqui a mesma bandeja que eu fiz com a cor violeta, até para comparar, né? Que são duas possibilidades de escurecer a cor. Só tomar cuidado aqui para não passar aqui em cima para não contaminar, certo? Mas veja só algumas coisas interessantes, importantes que eu resolvi falar aqui, por isso deixei aqui no tempo real, que é o seguinte: quando a gente vai trabalhar com verde e vermelho, é preciso tomar cuidado em alguns aspectos. Se o vermelho for um vermelho mais alaranjado, por exemplo, o vermelho cádmio claro, ou mesmo que seja um vermelho da China que não tem uma força tão intensa, algumas marcas, por exemplo, vermelho da China da Acrylex, ele está mais para um laranja do que para um vermelho. Quando se coloca o verde, ele fica mais marrom do que escuro de fato, né? Do que preto, é o que a gente vai ver que vai chegar daqui a pouco. Outro ponto importante, o verde aqui escolhido foi o verde cúprico claro, não muito convencional, não muito conhecido entre os pintores menos experientes, mas ele é muito bom, porque o verde esmeralda, que é um verde muito conhecido, ele é um verde muito mais azulado. Então, ao misturar vermelho com verde esmeralda, que é mais azulado, a gente, ao invés de ter um tom escurecido, ao invés de ter um valor mais escuro, a gente vai ter uma cor mais escura, porém puxando muito para o roxo. Então, é interessante só discernir essa diferença aí entre os vermelhos e os verdes. Na verdade, é assim, o importante é fazer inúmeros testes diferentes. Faça também testes com verde BC, com verde inglês, com verde musgo e veja os diferentes resultados. E vá fazendo as anotações, né, que isso vai ser muito útil no momento de você aplicar aí nas suas pinturas. Agora, finalizando aqui essa escala, vou fazer o degradê na parte de cima para que a gente veja como que fica a escala completa. Bom, então até agora foram 3 opções, né? A questão de clarear com branco, a questão da análoga de amarelo ficando laranja ou análoga violeta, e a complementar. A gente percebe que as cores complementares se aproximam muito do preto. O verde e o vermelho no círculo cromático são os pares de complementares que mais se aproxima do preto, porque eles têm valores aí idênticos, né? Têm o mesmo valor. A gente percebe, por exemplo, que os tons do violeta, eles ficam um pouco menos, vamos
podemos dizer, menos densos do que, menos rebaixado, né, do que acrescentar de fato o verde. Aqui no vídeo são praticamente idênticos, mas se você fizer os exercícios você vai perceber essa diferença melhor aí presencialmente. Agora vamos para a parte dos cinzas cromáticos. Aqui esse exercício é uma sequência de escurecer a cor com a cor oposta, né? Veja, eu vou colocar uma cor vermelho em maior quantidade, ou seja, como eu estou trabalhando com a cor vermelho, o vermelho tem que prevalecer e o verde tem que ser em menor quantidade. Aí eu vou equilibrando aí de acordo com o que eu preciso. É claro que um pouco mais de verde ou um pouco menos vai sempre dar bastante diferenças. O que eu vou buscar é uma cor que predomine para o lado do vermelho mesmo. Que se ficar meio a meio, quando eu pôr branco, vai ficar uma cor mais cinzenta, mais pálida. Se eu colocar muito verde, vai ficar mais esverdeado o valor. Então, eu faço um tanto aqui de verde e vermelho e acrescento um pouco de branco. E aí eu posso olhar o seguinte, quando eu colocar a cor aqui e eu perceber que, nossa, está ficando vermelho demais, muito vivo, eu posso voltar aqui e acrescentar uma pequena quantidade de verde para neutralizar um pouco, porque o foco não é ficar necessariamente muito viva a cor, né? Visto que a gente já tem um rosa com branco, que é uma cor bem mais saturada, que é uma escala bem mais saturada comparado a essa. E aqui segue o mesmo princípio, eu vou buscar fazer 6 valores, onde eu deixo 2 claros, 2 médios e 2 escuros. Bom, aqui já chegando ao último valor, né, dessa escala, que a gente chama de cinzas cromáticos. Essa questão do nome, como eu sempre digo aqui nos estudos de cores, é sempre uma problemática, tanto no ensino quanto na compreensão da pintura, porque essa cor aqui não é o rosa lá de cima, não é igual aos 2 rosas. Porém, também não é dificilmente ser comparada às cinzas, porque cinza é como a tela está aqui por baixo. É porque a cor, quando ela é pálida, ela é chamada de cinza, né? Um cinza, podemos dizer rosas cinzentos, ou também poderia ser chamado de rosas pálidos, rosas dessaturados, rosas queimados, enfim, não tem problema o nome. O importante é a gente saber, porque na natureza muitas das cores vão se dar dessa forma aqui, ó. Então o ensino dos cinzas cromáticos, eles são fundamentais, pois quase tudo que a gente vê, se você perceber alguma coisa que você vai pintar que tem a superfície rosa, pode ter certeza de que algumas das partes, principalmente nas sombras, você vai ter que utilizar uma cor complementar para dar uma neutralizada nas cores. E aí, naturalmente, a cor caminhando assim para uma característica mais cinza, né? Mais cinzenta. Então é isso. Agora vamos aqui para o último teste das cores. Bom, então aqui vai ser uma variação deste exercício que eu acabei de fazer. Só que agora vou usar o magenta como predominante, mais o verde cúprico claro, vai dar uma mistura escura. Nessa mistura eu vou acrescentar branco. É porque tem escrito esse mais 36 aqui, é porque eu também vou utilizar um amarelo. Veja que já está organizado aqui, ó, magenta, verde, cúprico claro e amarelo cádmio. E o branco também, obviamente. Por quê? A partir do momento que a gente pensa assim, nossa, eu vou então usar o vermelho com o verde, que é a cor complementar, só que o magenta está ligeiramente mais para a direita, ele não é exatamente complementar ao vermelho, porque a gente pode considerar o magenta como sendo um vermelho ligeiramente violeta, como esse. Então o que a gente começa a perceber é que essa cor já não está mais oposta a essa, ela já está fazendo um pouco de curva, já tem que entrar
um pouquinho do amarelo também. Veja, eu vou explicar na prática aqui como que vai ser. É que quando eu misturo um vermelho, que está mais um pouco para o lado do violeta, né? E o verde, né? O verde aqui também poderia ser um verde mais para o lado do azul, como o verde esmeralda. Aí eu tenho uma cor que ela é ligeiramente não, ela é violeta, né? Aí se eu acrescentar branco aqui, a gente vai perceber o quanto essa cor fica violeta. Aí o porquê do amarelo? Qual que é a cor complementar do violeta? O amarelo. Então eu já coloco um amarelo aqui, ó, para suavizar um pouco. Acho que foi muito, hein? Para suavizar um pouco esta diferença. Então vou voltar um pouco no vermelho, vou voltar um pouco no verde também. Eu achei que o amarelo foi muita quantidade. Agora vejamos aqui o resultado que vai dar se eu acrescentar branco nessa mistura. Veja que já não ficou aquele tom de violeta vivo, né? Mas ficou uma cor mais pálida. Deixa eu pôr mais cor aqui para... Veja, não fica um tom de violeta intenso, porque aí eu posso combinar 3 cores e é exatamente isso que eu vou fazer nesse exercício. Agora eu vou pôr as demais cores e logo em seguida eu venho exemplificar onde nós vamos utilizar essas misturas. Bom, então aqui está finalizado, né, esse estudo sobre as cores, onde, resumindo aqui, eu tenho os vermelhos com branco, eu tenho vermelhos com as duas análogas, amarelo e violeta, tenho violeta com a cor complementar, tem a mistura das complementares mais branco, que dão cores rosas mais pálidos, são chamados aí de cinzas cromáticos, provenientes da mistura do vermelho e do rosa, mas onde, de fato, nós vamos utilizar isso, né? Então, lembrando aqui dessas 4 características, né? Mais branco, mais amarelo, mais violeta e mais a cor complementar para escurecer ou as cores para empalidecer. Vejamos aqui esse exercício que eu, inclusive, tenho aqui no canal. É um exercício de frutas vermelhas, onde eu fui lá e comprei as frutas de forma já proposital, pensando no exercício. A manga tem uma coloração mais rosada, são tons de rosas pálidos. São rosa é a combinação de branco com verde. Aqui eu tenho tons ligeiramente amarelados. Aqui eu tenho partes de sombras, onde se utiliza vermelho, né? Tem essa maçã que clareia para o lado do laranja, assim também como os morangos. E todo o fundo foi feito de uma mistura de verde com vermelho. Um outro exemplo aqui, que eu vou pegar para demonstrar, um exemplo bem clássico, é uma rosa. Uma rosa vermelha vai ter essas características, inclusive essa rosa aqui também foi pintada aqui no canal. Veja, eu tenho tons da pétala onde predomina mais laranja e tenho tons onde predomina um rosa que é proveniente aí da mistura do magenta. Então são os tons para clarear e os escuros utilizando o verde. Agora, uma pintura que eu não cheguei a fazer ainda de fato, mas eu ensinei ela presencialmente no meu ateliê e achei interessante compartilhar aqui com vocês. A gente pode se perguntar, mas onde eu vou usar esses tons mais pálidos aqui? Veja nessas tulipas, né? São belas tulipas, que a gente chama de tulipas rosas, porém os rosas não são aqueles rosas que saem do tubo, né? Como as primeiras escalas que a gente viu. Os rosas aqui, ó, são muito assim, ó. A gente percebe que são tons mais pálidos, né? Todos eles, ó, ligeiramente neutralizados, às vezes uns bem discretos, né? Igual esse, e uns mais escuros mesmo, como esse aqui, ó, que é bem mais pro lado de roxo. Então essas cores são exatamente essas duas escalas aqui dos cinzas cromáticos. E para finalizar esse vídeo com essa série de exercícios, só demonstrar mais esse pequeno detalhe aqui. Veja, eu tenho 2 quadrados aqui, né, dentro das formas aqui, os quadrados menores,
vermelho, né? Esse aqui está nitidamente, o da direita, está nitidamente mais escuro do que o da esquerda. Olha só que interessante. Mas isso se dá pelo efeito de campo. Olha, é o mesmo, exatamente o mesmo vermelho. Foi pintado de uma única forma. Inclusive, se eu virar para o lado da luz, ele fica mais laranja. Se eu colocar ele de frente, ele fica mais vermelho. Se eu colocar de lado, a gente vê o vermelho com esses tons aqui das escalas mais escuras. Então, entende? E todos os objetos têm isso, essa questão de forma assim, ó, redonda. Então, tem essas variações de claro, de médio e de escuro. Então, se eu desconhecer dessas escalas, fica difícil executar. E essas relações de, por exemplo, veja que o vermelho modifica conforme o que tem em volta. A gente também tem que considerar, porque às vezes a gente quer destacar alguma coisa, clarear, intensificar. Veja, colocando verde em volta desse fundo, eu deixo o vermelho mais para o lado de laranja. E colocando um laranja em volta desse vermelho, eu deixo o vermelho mais escuro um pouco. Então, tudo isso são relações que a gente precisa fazer e ir testando para desenvolver bem os nossos conhecimentos a respeito de pintura. E aí, gostou de aprender mais sobre o vermelho e como usá-lo nas suas pinturas? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a ver essa cor de uma forma completamente nova. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem também ama explorar o mundo das cores. E claro, me conta aqui nos comentários o que achou e se tem alguma dúvida ou sugestão para os próximos vídeos. No mais, muito obrigado por assistir e por fazer parte dessa jornada artística comigo. Até a próxima, pessoal. Tchau, obrigado!